Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Gostaria de ficar por dentro das melhores notícias do Corinthians? Então corra, se inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Quem é Leguizamón, atacante paraguaio que pertence ao São Lourenço e é apontado pela imprensa argentina como alvo do Corinthians para a próxima temporada. Vídeo de hoje do canal da Nicola trata sobre o tema. E aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre possível reforço no Corinthians para 2025. Já havia contado para vocês que Davi Luiz do Flamengo é uma das possibilidades. E nas últimas horas, um portal argentino afirma que Ivan Leguizamón, atacante paraguaio de 22 anos de idade, que defende o São Lourenço, está nos planos alvinegros. Não é a primeira vez que o Leguizamón é especulado no Corinthians, ele já havia estado numa possível lista de reforços do Corinthians nas duas últimas janelas. Atleta bastante interessante, cheguei a comentar jogos do São Lourenço na temporada passada no Paramount Plus e gostei dele. Cara que não desiste de nenhuma bola, muito intenso, de bom drible e velocidade. Temporada atual de 35 jogos, 5 gols e 3 assistências, avaliado em 3 milhões e 800 mil euros. Imagino que vai custar bem mais do que isso para contratá-lo. Típico jogador ponta, de lado de campo, que é inventivo, que parte para cima, enfim. Contrato do Leguizamón com o São Lourenço só termina em dezembro de 2026. Ele tem também uma partida disputada com a camisa da seleção paraguaia. Não consegui ainda a confirmação com o pessoal do Corinthians sobre esse nome. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Combinado? Só para completar em relação ao Corinthians, processo de impeachment do Augusto Melo deu uma bela esfriada no Parque São Jorge. Comissão de ética do Corinthians, que havia sido que havia analisado a possibilidade de um impeachment e entregou nessa quarta-feira para o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, um documento sugerindo a suspensão do processo. Na avaliação dos 5 integrantes dessa comissão de ética, o impeachment só deve voltar à pauta do clube depois da investigação policial em relação às comissões pagas pelo Corinthians a Vai de Bet. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgindo desconforto para eles. Então, dentro de casa, esse time vai ter uma outra postura. E aí, como o Corinthians vai reagir a essa postura, é um grande ponto de interrogação. Então, tá desconfortável, mas não tá, eu não sei se improvável, mas tá desconfortável e tinha que sair hoje com algo um pouco mais encaminhado. Não é fazer 3 ou fazer 5, esses exemplos que a gente teve recentemente, porque o Corinthians não é o Galo atualmente, o Corinthians não é o Botafogo atualmente, o Corinthians ele tem uma conta do chalinho, um limite para competir. Só que hoje a gente não conseguiu ver nem isso em casa. Então, isso preocupa para a volta. O que o Racing pode fazer e o que o Corinthians está repetidamente errando. Tá deixando escapar resultados importantes, principalmente no Brasileiro. Você falou do jogo contra o Internacional, né? Está falando de um Corinthians que está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Aliás, a noite começou boa para o Corinthians, né? Porque o Vasco venceu o Cuiabá e o Cuiabá permaneceu lá embaixo, na zona do rebaixamento. Tem confronto direto contra o Cuiabá na próxima segunda-feira, o Corinthians. Então, ali foi importante dar uma segurada no Cuiabá, porque senão ia ficar muito na cola do Corinthians. Começou boa, mas em termos de Sul-Americana, não foi nada boa a noite para o Timão, que teve boas atuações do Yuri Alberto e do Memphis Depay. A gente vai ouvir agora o Yuri Alberto, já passo para você, Berner, e também o Fagner, 2 personagens aí desse empate corintiano. Vamos lá. Pô, cara, glória a Deus pelo momento, pelos gols, sempre tentando ajudar o Corinthians, que é muito gigante, então só agradecer a Deus pelas oportunidades e hoje a gente tinha totais condições de ganhar esse jogo. Infelizmente, pelas condições do gramado, nos atrapalhou bastante. Do meio para o final do primeiro tempo e no segundo tempo também foi muito difícil. Então, acho que virou um jogo de muita força. Não é o que a gente buscava, como foi no início do jogo. A gente teve um pouco de superioridade nisso. Então, manter a cabeça firme. A gente vai trabalhar duro essa semana e eu creio que no jogo de volta a gente tem totais condições de vencer esse jogo e passar para o final. Cara, na verdade, acho que foi bem por isso, né, que o presidente se esforçou para trazer e montar o elenco que montou, para a gente ter qualidade, independente de nomes que entrem dentro de campo, né, para a gente ter qualidade, para a gente conseguir fazer grandes jogos, né, temos potencial, temos jogadores para poder fazer esses jogos decisivos, né, então agora, como eu falei, já é pensar no jogo do meio de semana, já é descansar, né, já virar a chavinha, corrigir algumas coisas que nós precisamos para fazer um grande jogo na segunda e aí depois vira a chavinha de novo para a gente conseguir fazer um grande jogo lá e trazer a classificação. Vou aproveitar o Mário Marra que está em loco? Pode ser, Vitor Birner? Por favor. Espera. Mário Marra, que está lá na Neoquímica Arena, vai falar com a gente, porque o Yuri Alberto falou uma coisa que me chamou a atenção agora, viu, Mário Marra? O gramado, o tempo, a chuva.
teve toda essa influência no futebol do Corinthians? Tudo bem, Mário? Não, Oi, William. Prazer estar com você, com os companheiros. Boa noite a todos, boa noite ao fã de esporte também. Eu acho que teve influência. Estava muito difícil em algum momento da partida de ver a bola rolar. Estava fácil perder a bola, para a bola ficar parada numa poça d'água. Eu acho que isso dificultou, sim, em algum momento. Mas... Americana, na tela pra gente, o chaveamento, o caminho aqui até esta fase de semifinal. O Corinthians que eliminou o Fortaleza com 2 vitórias. O Racing perdeu o primeiro jogo para o Atlético Paranaense, mas depois na sua casa resolveu a parada, goleou 4-1. E Corinthians e Racing se enfrentam hoje, primeira partida dessa semifinal. Do outro lado do chaveamento, o Cruzeiro eliminou o Libertad, 1 empate e 1 vitória. E o Lanús, 2 empates e eliminou o Independiente Medellín também, chegando à semifinal contra o Cruzeiro. Primeira partida ontem, 1-1. No nosso jogo de hoje aqui, chegando com esse Corinthians e Racing, Zé. Um Corinthians que tem feito grandes noites de Copa aqui, de Sul-Americana. Haja visto que foi essa última partida contra o Fortaleza. Fez uma grande partida lá no Castelão, mas aqui também fez um grande jogo. E eu acho que a expectativa é essa para a noite de hoje. Tem que ser algo parecido com isso, né? Não, sem dúvida, né, Glaucia? É um regulamento diferente do Campeonato Brasileiro. É uma final, né, vamos dizer assim, com 180 minutos, mas é uma final de 180 minutos que a qualquer segundo pode ser decidida. Né? São 2 boas equipes, tem jogadores experimentados, jogadores experientes, jogadores de Copa do Mundo, que é o caso do Quinteiro, né, que jogou a Copa do Mundo. Então, acho que o importante do Corinthians é entender a necessidade do jogo, saber o que precisa ser feito, porque essa equipe do Racing é uma equipe que sabe jogar. É uma equipe que procura ter a bola nos pés, é uma equipe que procura administrar bem o resultado. No jogo contra o Atlético Paranaense, lá na casa do Atlético, o Atlético venceu por 1-0, mas no primeiro tempo o Atlético deu um chute apenas, que foi o gol, depois não fez mais nada. E no jogo seguinte, o Racing praticamente atropelou o Atlético na sua casa. Então o Corinthians tem que jogar hoje, pressionando, tirando os espaços o tempo todo, sabendo da necessidade de ser objetivo, né, para não sofrer com aquela retaguarda ali que todo mundo vai ficar esperando, todo mundo pressionando, fechado, para não sofrer o que sofreu contra o Flamengo. Então, para não passar o que passou no jogo contra o Flamengo, tem que pressionar, tem que jogar e acelerar o jogo. Vamos dar uma olhadinha na campanha das 2 equipes dentro desta Copa Sul-Americana. Corinthians e Racing, que se enfrentam nesta primeira partida de semifinal, hoje aqui na Neoquímica Arena. Na tela pra gente, o caminho, as campanhas das 2 equipes. São 10 jogos para cada lado, o Corinthians com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o aproveitamento aí de pouco mais de 73%. São 22 gols marcados para 5 sofridos. Do lado argentino, são 8 vitórias e 2 derrotas, o aproveitamento de 80% para 26 gols marcados e 6 sofridos. Sim, no caso seria uma vitória a mais, né? A equipe do Racing tem uma vitória a mais, mas é como nós estávamos falando aqui antes. É uma equipe que sabe jogar, né? A equipe do Racing tem uma variação com o Sousa, número 13, né? A princípio a formação está no 4-1-4-1, mas essa formação ela varia muitas vezes porque o Sousa sai do meio campo e joga como um terceiro zagueiro, e aí ele adianta os 2 laterais para justamente criar superioridade numérica no meio campo e tentar jogar. Por isso que eu falo que a equipe do Corinthians tem que pressionar o tempo todo, não tem que deixar essa equipe do Racing jogar, porque ela sabe e tem qualidade. Tem o Martínez lá na frente, que já fez 9 gols, hoje Martínez e Yuri Alberto, um com 9, outro com 6 gols. Agora, vai passar o jogo, muito jogo do Corinthians pelo Garro. Precisa saber se posicionar, sair um pouquinho do lado, não ficar tão centralizado, mas sair um pouquinho do lado para fazer uma tabela com o Carrijo, com o Martínez, com o próprio